A crise que abalou a economia completa um ano agora. E os últimos 12 meses tivemos demissões, empresas quebrando, queda na produção. E no auge da crise, nós somos a 2 empresas da Serra que perderam clientes e tiveram que mandar funcionários embora. Agora, nós voltamos a essas empresas e já foi possível ver que a situação começa a melhorar. O ritmo lento da indústria começa a ganhar força. Esta pequena empresa de metal mecânica na Serra enfrentou o pior dos seus 20 anos. Com a crise, as grandes siderúrgicas deixaram de encomendar peças e o jeito foi demitir. Metade dos funcionários voltou para casa. Passamos meses aqui sem fazer nada. O patrão nosso aguentou nosso no tranco e barranco, pagando nosso salário. A crise aperta até dentro de casa, no caso, né? O empresário viveu 6 meses no vermelho, sem lucro. O pouco dinheiro que entrava mal dava para pagar os funcionários. Hoje, cada contrato de novas encomendas assinado é um alívio. A gente já tem uns contratos assinados, já tem bastante consulta, né, de outras empresas. E que eu creio que com pouco tempo agora tudo vai ser normalizado e muito em breve vai voltar o que era antes ou melhor do que estava. A crise mundial faz um ano e dá uma trégua. Alguns países começam a ter sinais expressivos de recuperação, entre eles o Brasil. Aqui no estado, algumas empresas que foram obrigadas a demitir agora começam a contratar novamente. Aquele povo que a gente demitiu há tempo atrás, provavelmente a gente vai trazer todos de volta. Eu acho que na meada do ano que vem, a gente está com o dobro de funcionários que tinha antes. Este outro empresário que fabrica peças de borracha viu uma queda de 80% nas vendas. Teve que demitir metade dos empregados. Mas hoje avalia currículos para novas contratações. Nós estamos já partindo para novas contratações, entendeu? Está começando a melhorar. Então a tendência é de recuperação. É possível respirar mais aliviado um pouco. Com toda certeza. Bom, e aqui em nosso estado, os empregos perdidos na crise começam a ser recuperados. Em agosto, foram criadas mais de 3.500 vagas com carteira assinada. Os setores que mais empregaram foram serviços, indústria de transformação e construção civil. A economia já dá sinais de recuperação, mas os efeitos da crise serão a longo prazo. É que mais para frente a crise pode afetar alguns indicadores da economia. Agora vamos analisar os dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar. A pesquisa mostrou melhora de alguns indicadores, mas eles podem cair na próxima pesquisa. É que os dados são de 2008, quando o país ainda não tinha sido afetado pela crise. Em nosso estúdio, a economista Ana Paula Vescovi, do Instituto Jones dos Santos Neves. Ana Paula, bom dia. Obrigado por ter vindo. É isso mesmo, então? A gente precisa ficar preocupado aí que daqui para frente a situação pode não ser tão boa quanto é indicada nesses números? Com certeza, alguns indicadores como renda, pobreza, eles podem piorar um pouquinho entre 2009 e 2010. Mas outros indicadores que têm uma origem mais estrutural, quer dizer, a qualidade dos domicílios, indicadores de bem-estar, eles tendem a não piorar, até porque as políticas públicas mantiveram o seu ritmo, mesmo durante o período de crise, em especial aqui no Espírito Santo. E aonde pode ser o problema? Onde pode ser a piora? Talvez esses indicadores de emprego, renda, que tem ocupação e renda principalmente, onde são indicadores mais afetados pela conjuntura econômica, né? Nós temos alguns números aqui da pesquisa. Olha só, pobres, 15,2% da população capixaba. Eu queria que a senhora explicasse um pouco isso para a gente. O que a gente colhe a partir da PNAD, principalmente entre os anos de 2001 e 2008, é que esse período realmente foi notável para a economia capixaba. Quer dizer, a taxa de pobreza do Estado caiu à metade. Isso diminuiu, né? Diminuiu. Nós percebemos aí 500 mil pessoas no Espírito Santo que saíram da pobreza. Então, 250 mil pessoas saíram da indigência. E tudo isso num contexto de melhor distribuição de renda. Quer dizer, a renda média das famílias no Espírito Santo cresceu sistematicamente e acima da média brasileira nesse período. Mas a renda dos 10% mais pobres cresceu o dobro da média do Espírito Santo. Agora a crise vai afetar isso? A crise afeta em alguma medida, mas eu volto a falar. Indicadores de bem-estar, como qualidade dos domicílios, como infraestrutura social, esses indicadores não são afetados por questões conjunturais, até porque as políticas públicas continuaram avançando nesse período. A taxa de investimento, principalmente público, né, no Estado, ela aumentou, embora a taxa de investimento privada tenha se retraído muito, e isso faz com que haja uma perda de renda aí nesse período de crise. E o desemprego?
O desemprego, ele alcançou, especificamente no ano de 2008, a sua taxa mais baixa, acho que da história do Espírito Santo, foi realmente uma taxa de 5,8%, entre os adultos, entre os jovens acima de 15 anos, 5,7%, é uma taxa de desemprego muito baixa, inclusive para os padrões brasileiros. Agora, de fato, isso pode realmente aumentar um pouquinho a partir da próxima pesquisa. Ana Paula, o que mais a pesquisa aponta? A pesquisa aponta ganhos fantásticos em termos de qualidade de vida do capixaba. A economia capixaba cresceu muito nesse período. E ela Temos números aí desse crescimento? Desculpa eu te interromper. Entre 2001 e 2008, a economia cresceu 40%, com um crescimento demográfico bem menor, 15%. Né? Então, nós temos aí uma renda per capita aumentando em 25%. E com as transferências de renda aumentando, a renda das famílias aumentou também 40%. Então, foi um aumento fantástico. E permanecem aí alguns desafios que é importante que a sociedade conheça, porque melhoramos muito nessa década, mas é importante que nós conheçamos quais os desafios que a sociedade capixaba mantém, para que na próxima década as políticas públicas sejam bem destinadas a resolver esses desafios. Conta aí pra gente quais são esses desafios. Eu acho que são três, né, dividindo em 3 blocos. Né? O primeiro é o desafio do acesso ao conhecimento, o desafio educacional. Nós melhoramos muito a proporção de capixabas com o ensino médio completo, mas ainda somos 33%. Né? Então, você precisa melhorar. Precisamos melhorar, por exemplo, nos Estados Unidos, essa taxa de 75%. Nós melhoramos muito, praticamente cobrimos aí um parcela da população adulta com acesso ao ensino superior, mas ainda somos só 10% com ensino superior completo. Precisamos melhorar muito esse indicador também. Melhoramos muito o acesso à internet, ao computador, era quase nada no início da década, agora já são 33%, 1/3 da população tem acesso à informática. Precisamos melhorar ainda muito. Precisamos melhorar esgoto tratado, né, o tratamento de esgoto. Precisamos melhorar, por exemplo, a destinação de resíduos sólidos. Isso tudo tem melhorado, mas isso ainda persistem lacunas. E, principalmente, a gente precisa aumentar o grau de competitividade da economia capixaba, porque foi justamente o aumento da competitividade dessa economia que gerou todos esses benefícios que nós colhemos aí nos últimos anos. Tá certo, Ana Paula. Nós conversamos então com a Ana Paula Vescovi, ela que é presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, explicando melhor essa pesquisa da PNAD pra gente. É isso, Ana Paula? Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Bom dia pra senhora.